Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora é o PET 2021. Essa é a semana 4 do PET 1. Lembrando que já tem vídeo aí da semana 1, 2 e 3 das turmas do 6º ao 9º ano e também do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Para você receber as notificações aí quando surgir um vídeo novo, se inscreva no canal e também ajude aí a divulgar, dando like nesse vídeo, comentando e compartilhando com os colegas de vocês, beleza? Bom, então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana, pessoal, a gente vai falar um pouco da transição aí, né, para o período que a gente conhece aí como período medieval, né? Então a passagem do mundo antigo para o medieval. Então a gente tem aí a crise do Império Romano do Ocidente, né? Então o Império Romano ele vai ficar grande demais, ele vai ficar muito difícil de ser administrado, né? E você vai começar a ter uma pressão ao entorno dele dos povos bárbaros, né? Quem que eram os povos bárbaros? Eram os povos que viviam fora do Império Romano. E esses povos vão começar a pressionar as fronteiras e vão começar a invadir o Império Romano, né? O Império Romano, que já passava por várias crises internas, né, vai ter mais esse desafio e vai acabar fazendo com que o Império Romano acabasse, né? As invasões bárbaras, né, pelos povos germânicos, pelos povos bárbaros, vai fazer aí uma nova cultura, uma fusão da cultura germânica com a cultura romana. Por quê? Né? Porque alguns hábitos, algumas partes da cultura dos germanos vão ser incorporadas pelos romanos, né? Então, os romanos vão aprender algumas coisas com os germanos, da mesma forma que os germanos vão aprender algumas coisas também com os romanos. E a gente vai ter a formação de uma nova estrutura de poder, uma nova estrutura política e econômica, que a gente dá o nome de feudalismo, né? Uma estrutura política e social. E a gente vai ver como que funcionava o feudalismo, quais as características aí do feudalismo, beleza? Bom, o feudalismo está inserido dentro do que a gente chama de história medieval. A história medieval aí dividida em alta Idade Média e baixa Idade Média, né? E na alta Idade Média a gente vai ter aí as invasões bárbaras, a gente vai ter a formação do feudalismo, e na baixa Idade Média a gente vai ter o auge do feudalismo e também a sua crise. A gente vai ver quando ele vai acabar. Vamos lá, quais são as características do feudalismo, pessoal? No feudalismo a gente vai ter uma descentralização política, né? Por quê? Porque antes o poder estava todo centralizado, né? Lá no Império Romano, o imperador ele controlava uma grande parte do território. Agora não, agora a gente vai ter aí o poder dividido, né? O poder ele vai estar fragmentado em várias partes. A ausência de uma estrutura de Estado, a gente não tem um governo forte que abrange uma grande região. A gente vai ter o que a gente chama de suzerania e vassalagem. O que vai ser a suzerania e vassalagem, né? O suzerano era aquele que era dono das terras e ele dava as terras para o outro nobre tomar conta, vamos dizer assim. E esse outro nobre que recebia as terras se chamava vassalo, né? Ele se tornava vassalo. Então o suzerano é o que doa a terra e o vassalo é aquele que recebe, beleza? A agricultura de subsistência. Então a estrutura do senhor feudal, a estrutura do suzerano, né, e do vassalo, ela vai ser aí o que a gente chama de feudo. E o feudo ele vai funcionar graças à agricultura de subsistência. Então a ideia era produzir tudo o que se necessitava. A gente vai ter pouco comércio, então a gente vai ter o comércio, ele não chega a desaparecer, mas ele vai ficar muito menor do que ele era antes. Principalmente porque não era seguro você sair de uma região para outra para fazer o comércio, porque você tinha as invasões bárbaras. Uma sociedade que a gente chama de sociedade estamental. Por que sociedade estamental? Porque era uma sociedade muito bem dividida em clero, nobreza e servo. E você nascia dentro daquela sociedade, você nascia dentro daquela camada e você morria na mesma camada, né? Então a gente vai ter aí a nobreza, que vão ser os donos das terras, que vão ser os senhores feudais, vão ser aqueles que vão praticar, né, a suzerania e a vassalagem. E você vai ter os servos. Os servos, eles vão trabalhar para os nobres,
nobres e eles vão trabalhar para os senhores feudais dentro dos feudos, né? O servo, pessoal, ele não é um escravo, né? Mas ele tem inúmeras obrigações aí com o senhor feudal, né? A gente tem aí uma comparação com Pai, Filho e Espírito Santo, por quê? Porque a Igreja Católica era muito forte na época, né? E era como se fosse, né, o Pai, o clero, o Filho, a nobreza e o Espírito Santo aí, os servos, beleza? Bom, pessoal, aí a gente tem a estrutura, né, de um feudo, né, que ficou conhecida aí, os grandes castelos, né, e o feudo é toda essa região, não só o castelo em si, não só a fortaleza, né, a fortaleza aí vai ser a residência do senhor feudal, né, e os servos eles vão viver ao redor aí, e vão praticar agricultura, né, e todas essas riquezas elas pertencem ao senhor feudal, beleza? Bom, pessoal, agora vamos aí às atividades. Por meio de uma pesquisa, analise e apresente as permanências e mudanças no que diz respeito à religião, economia, política, sociedade e cultura, considerando a transição da Antiguidade Clássica para a Idade Média. Então, está perguntando justamente as coisas que continuaram e as coisas que mudaram da Antiguidade Clássica, Roma e Grécia, para a Idade Média, para o período do feudalismo. A gente pode citar aí inúmeras coisas. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o cristianismo nasceu dentro do Império Romano e permaneceu durante a Idade Média. Se lá na Antiguidade Clássica a gente tinha, primeiro, eles eram politeístas, né? Os gregos acreditavam em diversos deuses, né? Os romanos também. Depois, os romanos vão se tornar cristãos, né? O cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano. E essa religião, né, o cristianismo, ela vai permanecer durante a Idade Média aí. Temos mudanças significativas dentro da sociedade, como o desaparecimento da escravidão, sendo trocada pela servidão, né? Então, se no Império Romano a gente tinha escravos, né? Se na Grécia Antiga a gente tinha escravos, no feudalismo a gente já tem a servidão. A gente começa a ter os servos, a escravidão ela vai desaparecendo. Outra mudança importante foi a substituição do poder centralizado pela fragmentação entre os senhores feudais. Então, né, uma outra mudança o poder que era central, agora ele é fragmentado, beleza? E vocês podem pesquisar aí outras mudanças e permanências aí. Vamos para a próxima. Leia os textos abaixo e em seguida faça o que se pede. Texto 1. Na Germânia, os casamentos são castos, e entre seus costumes são os que mais merecem elogios, pois os bárbaros são quase os únicos que se contentam, cada um com uma só esposa, com exceção de alguns personagens que, pondo de lado a sensualidade, são solicitados para várias uniões por causa de sua nobreza. Não é a esposa que traz o dote ao marido, mas o marido à esposa. Agora o texto 2. Como era a cerimônia de casamento da elite romana? Segundo podemos deduzir das fontes, quando se celebrava o noivado, havia uma festa, na qual se elaborava o contrato de casamento. Como parte do contrato, o pai da moça devia dar um dote, o preço para comprar o marido. Na véspera do casamento, os noivos dedicavam seus brinquedos aos deuses familiares, que haviam abençoado sua meninice. A casa era decorada com flores e os bustos dos ancestrais eram trazidos para a ocasião. No dia do casamento, a noiva vestia de branco, né? Então, a gente vai ter aí dois textos mostrando a diferença, né? Algumas coisas que são diferentes entre, né, os rituais de casamento lá na Germânia, dos povos germânicos e também dos romanos. Aí a pergunta, com base no texto, indica uma diferença em relação ao matrimônio entre os povos de origem germânica e os romanos. Pessoal, a diferença fica muito clara aqui, olha só. Não é a esposa que traz o dote ao marido, mas o marido à esposa. E aqui embaixo não, olha só. O pai da moça devia dar o dote. O dote é como se fosse uma compensação financeira, como se fosse um pagamento por aquele casamento. E entre os germanos era o marido que trazia o dote, já entre os romanos o pai da noiva devia dar o dote. Beleza? Então essa aí é uma diferença entre esses dois povos. Vamos para a próxima. 3. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. A mulher medieval existe? Ao tentar imaginar as condições de vida, a maneira de pensar, enfim, a singularidade daquela época, é fácil se contentar com estereótipos. Quer cultivados pelos clérigos de outrora, quer pela divulgação histórica atual.
Entretanto, as pesquisas mais recentes mostram que as condições no plano geográfico, social e mental eram extremamente diversas. As mulheres que viveram a Idade Média estão, como hoje, incluídas em contextos que rechaçam qualquer generalização. Agora pergunta aí, ó. Muitas vezes as mulheres medievais são tratadas em livros e filmes como submissas ou obedientes. A partir do texto, qual a importância de estudar a fundo a sociedade medieval? Então, pessoal, o texto ele vai falar sobre essa falta de homogeneidade, né? O que é isso? Homogeneidade é quando é tudo junto ali, tudo é igual. E a gente não pode observar o passado e achar que lá no passado tudo era igual, tudo era do mesmo jeito. Não, se a gente for analisar, a gente vai começar a perceber que existem diferenças, existem diferentes pessoas, existem diferentes situações, e com a mulher medieval não é diferente, né? Então, a gente não pode achar que todas as mulheres do período medieval elas eram submissas e elas se dedicavam apenas à casa, a se casar, esse tipo de coisa. Não, estudos recentes mostram que existia sim uma diversidade. Então, olha só, a sociedade medieval não era totalmente homogênea. Ela apresenta características diversas e através do estudo de diferentes fontes históricas é possível descobrir e analisar essas diferenças. Então, só o trabalho do historiador é que vai conseguir identificar essas diferenças, né, e trazer aí essas diferenças para a gente. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos e não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e compartilhar com os colegas de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!